Blind Spot. Estamos hoje à conversa com o médico dentista e investigador Tiago Pimentel. Nesta segunda parte falaremos sobre a evidência sobre o uso de máscaras contra vírus respiratórios. Tiago, então começava por te perguntar o que se sabia sobre este tema antes da pandemia. É assim, antes da pandemia já havia um grande corpo de evidência sobre o uso de máscaras e realmente nós, enquanto profissionais de saúde, por exemplo, eu, enquanto médico dentista, sempre usei máscara na minha prática clínica. Mas aquilo que existia também era, de certa forma, eu não quero dizer um consenso, mas havia, de certa forma, a noção de que as máscaras pouco protegem perante determinado tipo de agentes patogénicos, nomeadamente vírus respiratórios. Havia um bocado essa noção de que a máscara protege realmente contra salpicos de sangue, de saliva, mas que realmente contra determinado tipo de agentes patogénicos que a proteção é muito limitada. E já tinham sido publicados, certamente, alguns RCTs em 2008, 2009, 2016, 2014, em diferentes settings, em ambiente hospitalar, em ambiente comunitário também já tinha havido um ou dois, e normalmente o que esses artigos de supostamente melhor qualidade tinham demonstrado é que o efeito seria sempre muito modesto em termos de proteção contra agentes infecciosos, nomeadamente vírus respiratórios. Portanto, aquilo que, tanto que se viu no discurso das entidades competentes na altura, no início da pandemia, até, sei lá, fevereiro, março, abril de 2020, o discurso era mais ou menos homogéneo e diziam mesmo que o uso universal comunitário de máscaras se calhar não faria tanto sentido assim. E esse era, no fundo, o consenso. Depois, de repente, houve um bocado uma mudança no sentido da narrativa que foi instituída na altura e não sei se pode atribuir diretamente a estudos de melhor qualidade, porque na altura aquilo que foi publicado, nomeadamente depois o Danmask e muito posteriormente o estudo do Bangladesh, não foram estudos que fossem claros em termos de benefício do uso de máscara em comunidade. Portanto, mesmo em termos de revisões sistemáticas, de RCTs que foram publicados pós-pandemia, a evidência nunca foi clara. Se bem que existe, não sei se queres falar disso já, mas existiu uma revisão sistemática da Lancet, e estamos a falar de revisão sistemática, supostamente está no topo da pirâmide de evidência, em que realmente o efeito da máscara, em termos de prevenção de doenças de cariz respiratório, de infecções respiratórias, parecia ter um efeito muito mais óbvio, muito mais. Portanto, pareciam Então, sempre mais eficazes. então antes de entrarmos pela evidência que eventualmente surgiu e que mudou Uhum. e que resultou em alguma, ou pelo menos foi a justificação para alguma mudança de posição, principalmente de parte de alguns países. Vamos só relembrar aqui a revisão sistemática que foi financiada pela própria OMS e que foi utilizada, nomeadamente, pelo CDC norte-americano, que depois foi um guia para vários países, nomeadamente Portugal. E nessa revisão sistemática, eles selecionaram os 10 RCTs que acharam de melhor qualidade, e eu vou só ler, vou citar para não cometer algum tipo de erro, que nos tempos que correm é perigoso. E então eles dizem que na sua análise de todos os estudos, nós não encontramos uma redução significativa na transmissão do vírus de influenza com a utilização das máscaras faciais. Isto foi publicado em maio de 2020. Foi financiado pela OMS, foi referido pela OMS no seu manual contra pandemias, e penso que no ECDC europeu também. Portanto, esta era a evidência, tal como tu já referiste, e ainda por cima, mesmo durante a pandemia, em maio de 2020, são publicadas estas conclusões, supostamente com o topo da evidência, como nós já vimos na parte anterior, de RCTs, ainda por cima selecionados, portanto, dentro daquela qualidade que nós também já falámos, que mesmo no mesmo nível de evidências pode haver estudos com maior e menor qualidade. E agora interessa então percebermos, como tu estavas a começar a abordar, que evidência gigantesca poderia originar uma mudança de posição tão radical, pelo menos por parte de alguns países, talvez não tanto pela OMS, mas já veremos isso, mas que
que tipo de evidências é que surgiu. E se quiseres continuar, estava já a iniciar essa explicação. Sim, aquilo que eu ia falar é que realmente houve alguns estudos que foram publicados de menor qualidade e que realmente, epá, já não lembro todos os estudos, mas houve alguns com um número de casos extremamente reduzido, com graves falhas metodológicas, mas depois, se calhar, o grande primeiro ou o grande marco, diria eu, em termos de estudos supostamente de melhor qualidade de evidência, foi uma revisão sistemática publicada na Lancet. Penso eu que deve ter sido em junho ou julho de 2020. Deixa-me só ver se eu consigo partilhar aqui o ecrã. Junho de 2020. Junho de 2020, Junho então deixa-me só ver se eu consigo partilhar aqui o ecrã. Pronto. E nesta revisão sistemática, vamos lá ver, quando nós fazemos uma revisão sistemática, o próprio nome indica que nós devemos rever sistematicamente todas as publicações feitas numa determinada matéria, mais uma vez obedecendo a critérios de inclusão e de exclusão dos estudos, e depois incluir esses estudos na nossa revisão sistemática. É estranho que eles tenham conduzido uma revisão sistemática e só tenham encontrado estudos observacionais. Portanto, eles encontraram 172 estudos observacionais em 16 países, 6 continentes, mas não encontraram nenhum RCT nesta revisão sistemática. É estranho porque já havia sido publicado não só pelo ECDC, pela OMS, pela Cochrane, outras revisões sistemáticas em que tinham encontrado muitos RCTs. E qual é que é o problema de incluir estudos que têm menor qualidade metodológica? Deixa-me só voltar aqui um bocadinho para trás. Existe já há muito tempo este conceito de garbage in, garbage out. Se os estudos que que servem de base à revisão sistemática têm má qualidade, se calhar os resultados vão ser de má qualidade, mesmo que tenhamos a revisão sistemática mais maravilhosa do mundo. E no fundo aquilo que nós vemos aqui é um bocado isso neste estudo da Lancet. Se nós olharmos com atenção, primeiro eles não incluíram RCTs de qualidade. E depois, quando olhamos para os estudos que foram incluídos individualmente, para já alguns destes estudos nem sequer foram publicados, mas são estudos observacionais e depois são estudos que são muito heterogéneos, ou seja, as populações que foram incluídas, aquela pergunta pico que eu falei, não é uma pergunta que é comum, aliás, os parâmetros dessa pergunta pico não é comum a todos estes estudos. Tanto que, quando nós fazemos a meta-análise dos estudos, nós obtemos dois números que são fundamentais. Primeiro, o efeito da intervenção, e portanto aqui neste gráfico, o efeito da intervenção é aqui esta linha picotada que vocês veem aqui, e que está aqui do lado de favorecer o uso de máscara e bastante até significativo aqui o efeito do uso de máscara. Portanto, esse é um dos dados que nós obtemos. E outro que é muito importante e que também está aqui nesta tabela é este índice aqui, o I quadrado. O I quadrado, deixa-me só ver se eu consigo ampliar esta imagem. O I quadrado é uma medida que tenta analisar se os resultados obtidos pela meta-análise destes estudos, se os resultados obtidos pela meta-análise dos estudos, se é devido à intervenção em si ou à heterogeneidade dos estudos. Ou seja, isto é um índice de heterogeneidade. O que isto quer dizer, trocando por miúdos agora, é que 88% do efeito da intervenção é explicado pela heterogeneidade dos estudos e não pelo efeito do próprio uso da máscara. Portanto, estamos a falar de uma situação em que realmente os resultados parecem ser fantásticos, maravilhosos, com um efeito muito significativo, mas em que realmente o efeito é mais explicado pela heterogeneidade dos estudos do que propriamente pelo uso da máscara. E nós depois podíamos fazer, por exemplo, o paralelismo ou a comparação desta revisão sistemática com a revisão sistemática da Cochrane. Deixa-me só aqui ampliar outra vez. Diz, desculpa. Tiago, se calhar, antes de entrarmos então para fazer essa comparação, que eu penso que é muito importante, o que aconteceu, e vamos tentar ser o mais objetivos possível, porque não podemos dizer certas coisas e, portanto, deixamos que os espectadores pensem por si próprios e tirem as suas próprias conclusões. Todas as referências que nós usamos aqui vamos apresentar, e nós temos um artigo já bastante antigo do Blind Spot em que este estudo, por exemplo, é analisado, e vou ver se me lembro também para colocar, mas este estudo vai aparecer lá. Portanto, este estudo que nós estamos a falar aqui
que é um estudo que basicamente é chamado de revisão sistemática, foi espalhado por todo o mundo e por toda a gente, e por médicos e por enfermeiros e por toda a gente, como grande referência e como uma demonstração que esta intervenção resultava com um grau de certeza elevado. Basicamente, eles fizeram uma seleção de estudos que aparentemente o critério não foi a qualidade do estudo, porque havia estudos muito melhores. Aliás, uma percentagem enorme dos estudos que são apresentados nesta revisão nem sequer foram publicados, nem na altura, e penso que depois também não. Portanto, houve outro critério que nós aqui vamos deixar para as pessoas poderem pensar qual terá sido o critério. Ora, isto pode acontecer, obviamente que há maus estudos, o próprio Tiago explicou isso na primeira parte, e com certeza que revisões sistemáticas também há de haver boas e más revisões sistemáticas. A grande questão é que este estudo é apresentado como a maior evidência pelo próprio CDC norte-americano. Este é o primeiro estudo que aparece como grau de evidência. Depois podemos falar um bocadinho do segundo também. Não é melhor, mas este é aquele que é apresentado. Portanto, a mudança de posição a nível do CDC, com o impacto todo que tem, nomeadamente a nível nacional, também era muitas vezes referenciado, é baseado exatamente nesta revisão sistemática que nós estamos agora a ver. E agora o Tiago ia apresentar, que penso que é importante perceber-se qual é a diferença entre uma revisão sistemática deste género, não é? Que não tem estudos de máxima qualidade quando eles estão disponíveis, e uma que utiliza exatamente, vai tentar buscar a evidência que de facto consegue descobrir relações de causalidade, que é isso que nos interessa, não é? Sim, portanto, há dois fatores que são fundamentais. Quando uma pessoa fala de uma revisão sistemática, à partida confia que os autores estão a rever sistematicamente todos os artigos, conforme eu disse, consoante critérios muito específicos. E as revisões sistemáticas depois podem dar origem à meta-análise. A meta-análise é a análise estatística, portanto, é a conjugação de todos os estudos, o efeito de todos os estudos, e depois tentar chegar a um resultado de significância estatística com base na análise de todos os estudos individualmente. No entanto, quando se chega à conclusão que a heterogeneidade dos estudos é tal que o efeito é maioritariamente provado ou explicado pela heterogeneidade de estudos do que propriamente pela própria intervenção que está a ser estudada, nem sequer devia ter sido feita uma meta-análise e apresentados os resultados desta forma. E agora, só como comparação, olhando aqui, por exemplo, ao estudo da Cochrane, isto aqui, atenção, esta aqui é a versão de novembro de 2020, há uma versão posterior que foi publicada agora recentemente em 2023, mas isto em 2020, este estudo aqui da Cochrane já estava disponível em pré-print em, acho que, abril, maio, portanto... Conseguis aumentar um bocadinho, Tiago? Vou aumentar. Mas aqui, neste da Cochrane, aquilo que nós podemos ver para já é que todos estes estudos individualmente são RCTs, portanto, são estudos randomizados controlados, estudos de maior qualidade, ok? Todos eles. E depois, aquilo que nós vemos aqui na meta-análise, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui na meta-análise, o que nós vemos é que realmente o efeito das máscaras toca aqui no 1, ok? É este aqui, o efeito total das máscaras. Quando toca no 1, quer dizer que não se conseguiu significância estatística. Obviamente que aqui vemos que está a pender um bocadinho a favor das máscaras cirúrgicas em relação a não usar a máscara. Mas não existe, nesta meta-análise, um efeito claro, positivo, do uso de máscaras nestes tipos portanto, quando se faz a meta-análise destes estudos todos, ok? E outra coisa que é importante aqui referir, que se calhar ainda é mais relevante, ainda dá mais força a esta meta-análise, é quando se olha para a medida de heterogeneidade dos estudos, tanto para influenza-like illness, ou seja, sintomas gripais, tipo síndrome gripal, ou doença confirmada por laboratório, a heterogeneidade destes estudos é muito baixa, é 0% e 1%. Quer dizer que estes resultados que foram obtidos aqui são explicados maioritariamente pelos próprios resultados que foram obtidos pelos estudos individualmente e não pela heterogeneidade dos estudos. E aqui, se olharmos, por exemplo, aqui para o lado direito,
aqui compara-se as FFP2, as máscaras N95, com as máscaras cirúrgicas. Interessante que, neste caso, mais uma vez, toca ali no 1, quer dizer que não existe diferença estatisticamente significativa entre as máscaras N95 e as máscaras cirúrgicas, e o engraçado é que agora pende aqui um bocado mais para o lado das máscaras cirúrgicas e não para os portanto, para as supostamente máscaras melhores, mas é N95. Mais uma vez, quando olhamos aqui para a heterogeneidade do estudo, estamos a falar de 0% aqui, 4% aqui, e aqui 64%. Portanto, aqui estamos a olhar para a doença clínica respiratória, que é se calhar um bocadinho mais subjetiva, não é? Do que propriamente o síndrome gripal, ou então aqui quando é confirmado mesmo laboratorialmente. Portanto, e aí vemos que, se calhar, todos os estudos observacionais que dependem muito de questionários e da apreciação subjetiva dos indivíduos que preenchem esses questionários, aumentamos o risco de viés exponencialmente. Portanto, é preciso ter cuidado com os estudos que se incluem nestas revisões sistemáticas, porque, como eu disse há pouco, garbage in, garbage out. Se os estudos não forem de boa qualidade nas revisões sistemáticas, obviamente que as conclusões também não podem ser de boa qualidade. Então, vamos só, obviamente, como em muitas outras áreas, depois estudos de níveis mais baixos de evidência, obviamente que os resultados são muito heterogéneos, portanto cada um utiliza no sentido que quer e vai aproveitar cada estudo que sai no sentido que é normal, não é? Porque há tantos vieses, é normal que uns digam umas coisas, outros digam outras, e também é mais fácil manipular e escolher sempre os estudos que apontam numa dada direção. Mas para finalizar isto, em relação a essa revisão sistemática, como se pode ver, outra revisão que também foi publicada no início da pandemia, com um nível de evidência completamente diferente, com os tais RCTs e de uma instituição muito respeitada e à partida bastante bem feita. A própria OMS também referiu esse estudo, mas a OMS teve o cuidado de referir explicitamente alertou para um fraco nível de evidência de prova apresentada no estudo. Ou seja, ela não deixou de apresentar o estudo, porque nomeadamente foi apresentado pelo CDC, mas não deixou de referir isso, que eu acho que é um aspecto importante, mudar-se assim as recomendações baseadas num estudo deste. Só para finalizar isto, é quase anedótico, mas foi a realidade, nós temos de relatar o que aconteceu. O segundo estudo referido pelo CDC, como demonstração de que as máscaras funcionavam, foi um estudo baseado numa experiência de 2 cabeleireiros. E então, basicamente, está publicado num site daqueles mais populares, teoricamente de ciência, mas se investigar bem, vai-se ver que o grau de credibilidade pode não ser o maior. E, basicamente, o estudo referia que dois cabeleireiros usaram a máscara, aparentemente depois tiveram testes positivos, estariam infectados, tiveram todos os cuidados, distanciamento social, as outras medidas todas, e salvo erro, contactaram no máximo meia hora com cada cliente, e de um conjunto de clientes nenhum apanhou, depois fizeram os testes, seguiram durante 2 semanas, não apanharam Covid. Isso foi a evidência que o CDC utilizou depois da outra revisão sistemática sem RCTs, utilizou esta revisão e utilizou este estudo como o segundo estudo a demonstrar isso, depois de toda a história, como tu, Tiago, já referiste aqui, que nós tivemos. Portanto, este, narrando um bocadinho, foi isto que aconteceu. A grande maioria dos países tiveram uma forte recomendação, obrigatoriedade em várias situações, como nós cá em Portugal também vivenciámos isso, não interessa agora aprofundar isso, que as pessoas lembram-se. Houve 2 exceções, que basicamente foi a Suécia e a Noruega, e que, obviamente, não é um nível de evidência máximo, não se pode tirar a tal causalidade como nós falámos, mas de qualquer maneira a observação também da evolução, principalmente na mortalidade geral e nas mortes de Covid, que são dados um pouco mais constantes e mais fidedignos, pode-se também avaliar o impacto ou a falta do impacto que eles basicamente recomendavam a não utilização de máscaras, ao contrário da generalidade dos outros países. Também é um nível de evidência que surgiu durante a própria pandemia. Mas então passávamos agora um bocadinho o que é que surgiu. Portanto, havia toda a evidência anterior, houve estes primeiros estudos,
Alguns deles também não eram com a Covid, por exemplo, na revisão sistemática, outro aspecto importante também era com outros vírus respiratórios, mas isso era outra conversa, e a OMS explicou bem isso, que era com o tipo de vírus, mas não era, grande parte deles, a grande maioria, não era quer com o SARS-CoV-2, mas depois, durante a pandemia, então começaram a surgir mais evidências. Queres aprofundar um bocadinho isso, Tiago? Sim, surgiram, portanto, estudos foram sempre surgindo, estudos de diferentes qualidades e diferentes metodologias, mas eu acho que os grandes dois estudos que depois surgiram, estudos supostamente de melhor qualidade, foi o Denmark, da Dinamarca, não é? E depois o estudo do Bangladesh. E tanto um como o outro têm algumas falhas metodológicas. E se olharmos tanto para um como para o outro, vamos ver que se calhar o uso da máscara em comunidade tem sempre efeitos relativamente modestos, tanto num como no outro. Tanto que se calhar no caso do Bangladesh, que foi se calhar o grande estudo, foi um estudo que realmente envolveu uma enorme quantidade de recursos humanos e de recursos financeiros, e que conseguiram ter, acho que o número total de participantes foi na ordem dos 300 mil a 400 mil. Portanto, é um estudo que realmente é impressionante por toda a logística que foi envolvida no estudo. Mas depois, quando olhamos para o estudo com calma e com muita atenção, vemos que o efeito... Deixa-me só ver se eu consigo mostrar aqui, porque eu tenho aqui... deixa-me só ver se eu consigo partilhar aqui isto no instante. Portanto, isto aqui, no fundo, são os resultados do estudo. Portanto, se calhar o mais relevante deste estudo todo, ou se calhar o mais objetivo deste estudo todo, é este gráfico aqui do lado direito, que é a prova concreta o nível de seropositividade ou seroconversão nos grupos de controlo e nos grupos de tratamento. Portanto, nas aldeias em que não se usou máscara e nas aldeias que usaram máscara. Quantas pessoas é que contraíram Covid comprovado laboratorialmente? E, portanto, vemos que a seroprevalência no grupo controle foi 0,76 e no das pessoas com máscara foi 0,68. E aqui podemos falar um bocado sobre o que é isso da redução de risco absoluto ou relativo. A redução de risco absoluto entre o grupo de controlo e o grupo de tratamento é a diferença destes dois valores. Portanto, houve uma diferença de 0,08%. Okay? E aqui conseguiram a significância estatística porque estamos a falar de números muito grandes, não é? Estamos a falar de quase 300 mil pessoas. Quanto maior é o número da amostra, mais poder o estudo vai ter para detectar pequenas diferenças em termos de resultados finais, ok? Mas eles apresentam o valor, em vez de apresentarem como a diferença absoluta, portanto a redução de risco absoluta, eles apresentam uma redução de risco relativo. Dizem que a redução da seropositividade das aldeias de controle para as aldeias que usaram máscara foi de 9,5%, ok? Então, assim parece que é ordens de grandeza maior, portanto, de 0,08 para 9,5 são duas ordens de grandeza maior o efeito das máscaras, quando o efeito realmente foi muito modesto. Deixem-me só mostrar-vos que isto em termos de número de indivíduos, portanto, a população inicial é de mais de 300 mil indivíduos. No grupo de controle, nas aldeias em que não usaram máscara, tiveram 1.106 pessoas que contraíram Covid e confirmado laboratorialmente contra 1.086. Estamos a falar de uma diferença de 20 indivíduos numa população com 300 mil, ok? Portanto, são diferenças muito, muito mínimas. Depois poder-se falar, já agora, deixem-me só mostrar isto aqui num instantinho. Porque é que depois há outras falhas metodológicas graves neste estudo? É que depois, quando começamos a ver qual é que é a intervenção da aldeia de controlo e da aldeia que recebeu as máscaras, não estamos a falar apenas exclusivamente do uso de máscaras. Por exemplo, no estudo é claro que a aldeia que teve máscaras teve outro tipo de intervenção, como palestras, vídeos, sinalética que estava espalhada por locais públicos, e na aldeia onde não houve uso, nas aldeias onde não houve uso de máscaras, não houve uma intervenção placebo cuja única diferença fosse realmente o uso de máscaras. Portanto, aqui até se pode começar a especular se as diferenças, que são muito modestas em termos de seroconversão, se terá sido em relação ou se terão sido explicadas maioritariamente pelo uso de máscara ou por outras questões, nomeadamente as pessoas estarem terem mais noção de que existe uma pandemia e tentarem, sei lá, procurar maior distanciamento social
isolamento, melhorar a higiene. Portanto, Ou, este por estudo é muito exemplo, bom. Diz. deixa-me só dar outra possibilidade, ou, por exemplo, quem não está no grupo de intervenção, achar que tem mais probabilidades de ter a doença e pelos mesmos sinais, pelos mesmos sintomas ou sensações, ir fazer o teste e, portanto, quanto mais a testagem, maior a probabilidade de haver testes positivos. Além de outros aspectos, não sei se ias falar nisso, que tem a ver com os resultados, que também é difícil de perceber, de os conjugar com esse efeito do fator máscaras, que é, por exemplo, as máscaras supostamente só teriam um efeito a partir de uma certa idade, salvo erro 50 ou 60 anos, e depois haver diferenças nos grupos, não de acordo com o tipo de máscara ou não máscara, mas de acordo com a cor da máscara, e Sim. portanto havia uma cor que tinha resultados positivos e outra negativos, portanto era ali a média das duas, e portanto havia ali vários, e este estudo, no princípio, eu acho que houve muita gente que pensou, olha, se calhar as máscaras até, este estudo, se calhar até vai mostrar que até tem algum efeito, porque isto foi muito publicitado, passou-se várias vezes essa mensagem antes de haver os dados sobre os estudos, que demoraram muito a sair e até foi alvo de alguma controvérsia, e finalmente quando os outros investigadores tiveram acesso aos dados em bruto, tiveram esse tipo de reflexões e de facto os resultados não eram aqueles que eram publicitados. Mas deixa-me dizer uma coisa, portanto, há aqui outra questão que é fundamental. Aqui parece que estamos a dizer que as máscaras não funcionam, independentemente do contexto. Não é isto que se está a dizer. Atenção, os estudos mecanicistas são relativamente claros, que existe um efeito bem observável em termos de redução do aerossol produzido, mas depois traduzir o que nós vemos em estudos laboratoriais ou estudos computacionais para a realidade objetiva do dia a dia é complicado. E porque as pessoas podem dizer assim: mas estes estudos, os RCTs que estão a ser feitos, não controlam bem se as pessoas estão a usar bem a máscara, se estão a usar mal a máscara, mas isso chama-se vida, é vida real, é a realidade. Quer dizer, e um estudo destes, um RCT, quanto mais próximo da realidade for, melhor se pode extrapolar a universalidade destes resultados. Agora, há outra questão que é fundamental, que é, se calhar não é importante ter apenas um estudo que vai ser a panaceia em termos de responder se as máscaras funcionam universalmente ou não. Era importante ter mais RCTs em contextos específicos e para demografias específicas e perceber se realmente o uso da máscara, porque faz sentido que a máscara tenha algum efeito, e tanto que era recomendado anteriormente para pessoas que tivessem doenças, pessoas sintomáticas, que tivessem, tossissem, que espirrassem, sempre foi recomendado para quem trata dessas pessoas também, profissionais de saúde, e isto por causa dessa questão da dispersão dos aerossóis. Mas a partir do momento em que as pessoas usam universalmente a máscara, e há montes de estudos a falar sobre problemas como sensações subjetivas de desconforto dos pacientes, o calor que as pessoas sentem na cara, a comichão, tudo isso são fatores que podem levar a que as pessoas façam o uso menos do que ótimo da máscara e possivelmente até haver autoinoculação e até, portanto, se nós não conseguimos descartar a máscara de forma eficiente, podemos também estar a contaminar superfícies. Não é que na Covid a contaminação de superfícies seja muito relevante, mas poderá ser, portanto, é mais outra via. Existem aqui algumas incertezas e é uma pena que nestes 3 anos de pandemia não se tenham conseguido fazer estudos de belíssima qualidade, de altíssima qualidade, em diferentes contextos, perceber se as máscaras funcionam ou se são eficazes em ambientes fechados, em ambientes sublotados, se é melhor ou se fazem sentido em, sei lá, em ambientes hospitalares, se fazem sentido no cinema, no supermercado. Uhum. E essas são as perguntas que não foram respondidas, continuamos sem essas respostas. Quer dizer, em ambientes hospitalares há alguns estudos que já foram feitos e que em que a resposta parece ser mais ou menos inequívoca, em que o efeito se calhar é modesto. Mas existem outros contextos em que era importante perceber se fazem efeito, se não fazem efeito, e depois... Deixa-me só interromper, até por uma questão, deixa-me só dar-te só para acrescentar um bocadinho ao que estás a dizer, até porque o ónus da prova, quando se tenta alterar uma dada posição sobre um assunto, o ónus da prova tem de ser daqueles que implementam as medidas, nomeadamente, só para dar o exemplo, mas há outros contextos também importantes, mas o contexto das escolas.
em que há um impacto na qualidade de vida das crianças, em que há um impacto na educação, em que há um impacto no desenvolvimento das próprias crianças e, portanto, gastou-se, não cá em Portugal, mas noutros países, como os Estados Unidos, fizeram centenas ou milhares de estudos sobre tudo e mais alguma coisa, e sobre estas coisas simples e relativamente fáceis de fazer, não foram feitos. E não foi porque não houvesse muita gente a solicitá-los, porque havia, mas não foram feitos, indo um pouco ao encontro do que tu estavas a dizer. E era aquilo que eu estava a falar inicialmente, o método científico. Se uma pessoa se quer implementar uma medida como essa, do uso de máscara universal, por exemplo, nas escolas, como tu referiste muito bem, em crianças com 2, 3, 4, 5 anos, convém perceber se as máscaras funcionam nessas faixas etárias, nesse contexto. E é um estudo muito fácil de implementar e um estudo muito fácil de fazer. E, portanto, chegamos ao fim da pandemia, ou não sei se já se pode dizer que é o fim da pandemia, mas e temos estas respostas temos estas perguntas que ficaram por responder. E depois ainda há outra questão que se calhar é um bocado perversa, ou mais perversa ainda, que é de se advogar muito o conceito de princípio de precaução para o uso da máscara. Pensa-se que, ou diz-se que se deve usar máscara universalmente porque a máscara é uma coisa completamente inócua. Mas como tu disseste muito bem, existem fatores que são imponderáveis, que não são quantificáveis ou que nem sequer foi previsível antes do uso universal da máscara e que agora nós estamos a perceber que realmente existem outros efeitos que são substanciais e que violam, no fundo, a questão do princípio de precaução, nomeadamente efeitos ambientais, rios e rios de dinheiro que foram gastos em equipamento pessoal de proteção, nomeadamente máscaras, por exemplo, no caso da Alemanha, que estão agora a incinerar 17 milhões de euros em máscaras ou mais, e a Alemanha, portanto, foi o país que foi noticiado, mas certamente haverá muitos outros países em que as máscaras estão a acabar o prazo de validade e que realmente vão ser, ou ter que ser incineradas ou parar em lixeiras. E são estas questões que deviam ter sido debatidas. E quando se decidiu introduzir ou aconselhar o uso de máscara, aquilo que deveria ter sido feito era um bocado falar de uma forma clara sobre a evidência que existia, porque a população geral não é burra, nós podemos falar perfeitamente de temas científicos e as pessoas podem perceber mais ou menos, mas conseguem perceber questões de risco. Portanto, a questão da gestão de risco é muito importante quando se comunica em saúde pública, nomeadamente quando se instituem este tipo de regras mais ou menos universais. Portanto, a meu ver, aquilo que falhou um bocado foi essa questão da comunicação de risco e a real importância ou o real impacto do uso de máscaras universal, quando ainda existe muita incerteza em muitos aspectos. E a pouca certeza que há não corresponde ao verdadeiro impacto que nos foi comunicado durante a pandemia. Quer dizer, ou, como tu disseste muito bem, houve países que tiveram caminhos ligeiramente diferentes. Sim. E as máscaras foi um bom exemplo, não, que aconteceu também noutras áreas, mas se calhar nas máscaras, talvez pelo tipo de evidência já ser mais elevada, não é? Mais alto nível e já estar mais consolidada, foi um exemplo daquilo do que se passou, de todo, quer no aspecto científico, quer no aspecto político, quer no aspecto da própria comunicação social, e portanto foi importante fazermos aqui esta análise sobre este tema com alguém que percebe do assunto e esta tua última intervenção foi importante porque estas coisas influenciam a vida das pessoas e das sociedades e portanto é muito importante os próprios investigadores também terem essa consciência e fazermos esse trabalho que esperemos seja de esclarecimento das populações. Tiago, foi um enorme prazer, é sempre bom falar contigo, muito obrigado. Vamos colocar a bibliografia o máximo de bibliografia possível no nosso site e noutras publicações que fazemos para as pessoas poderem acompanhar e aprofundarem algumas das coisas que nós falamos aqui. Encontramos então numa próxima oportunidade. Boa tarde. Okay, obrigado. Até uma próxima.